Aqui é a enfermeira Keila e hoje eu vou falar com vocês sobre saúde intestinal. Por que nós precisamos estar atentos à saúde do nosso intestino? Então, se uma das bases da nossa saúde é a alimentação, a saúde intestinal vai fazer toda a diferença em relação ao seu corpo ter a absorção dos nutrientes da sua alimentação. Então, se a pessoa estiver com a saúde intestinal ótima, tudo aquilo que ela ingerir de nutrientes, ela vai absorver e o seu corpo vai ter aqueles benefícios. Porém, quando o nosso intestino não está funcionando bem, não está em seu estado ótimo, nós vamos ter problema com a digestão e absorção de nutrientes. Então existem pessoas que se esforçam por ingerir alimentos bons, né? Acaba investindo mais na alimentação, gastam dinheiro em suplementos, só que quando ela vai fazer alguns exames e tudo, mas o que está acontecendo? Não está absorvendo? Pode acontecer da pessoa estar investindo em alimentos bons e caros, em suplementos e não está usufruindo do benefício desses nutrientes. Quando a sua saúde intestinal não está ok. E como nós sabemos que não está ok? Então, para você observar a sua saúde intestinal, você precisa estar atento, né? Quando você come, você tem algum desconforto? Tem algum desconforto gástrico? Sente dores? Sente empachamento, né? Formação de gases, as fezes, a consistência das fezes, como que tá, né? Você consegue eliminar fezes todos os dias, o número de refeições que você faz ou não? Então, tudo isso tem a ver com a sua saúde intestinal. E o que nós precisamos fazer para ter saúde intestinal? Então, nós precisamos lembrar de cada passo por onde o alimento passa até ele ser eliminado. Então, nós ingerimos alimento e o primeiro contato que nós temos com o alimento, né, interno é a nossa boca. Para você ter uma boa saúde intestinal, você não pode pensar só a nível de intestino. Você tem que começar pensando no primeiro momento seu com o alimento, que é a boca, é a mastigação. Então, você precisa dar atenção à mastigação. Então, você precisa mastigar bem os alimentos. Não dá para você fazer uma refeição rápida e ter boa saúde intestinal. Por quê? Porque se o seu alimento chega muito grande no seu estômago, você vai ter uma complicação, uma dificuldade maior para digerir. Então, você precisa usar todos os dentes que Deus te deu para triturar bem esse alimento. E quando ele chegar no estômago, ele já vai estar meio caminho andado. Deus fez você perfeito para usar toda parte do seu corpo. Então a nossa boca, ela tem todos esses dentes porque eles têm função muito importante. Então a boa mastigação é essencial. Outra coisa, porque enquanto você faz uma boa mastigação, nós temos glândulas salivares na nossa boca que têm enzimas digestivas. Então desde a boca nós já temos produção de enzimas. O que são enzimas? São substâncias que vão ajudar a quebrar nutrientes em partes menores para ser absorvida. Imagina, quando o seu alimento vai ser absorvido lá no intestino, ele vai sair do intestino, nutrientes vão sair do intestino e vão passar para a sua corrente sanguínea. Mas na corrente sanguínea não pode entrar pedacinho de nada que você comeu. Então o seu corpo tem que quebrar aquilo em pedaços muito pequenos para ser absorvido, que é invisível ao olho nu, os pedacinhos, né? Para você absorver seus nutrientes, eles precisam ser quebrados. Então a carne, por exemplo, ela é uma proteína, né, rica em proteína. O seu corpo não tem como absorver a carne, ele precisa de passar por todo um processo, né, para derreter aquela proteína ali
e seu corpo vai depois conseguir absorver as partes bem pequenininhas, que são microscópicas, e aí sim vão ser úteis, né, ao nosso organismo. Na sua boca você começa já a ter ação de enzimas que nós temos produzidas, né, através das nossas glândulas salivares. Então nós temos a amilase, que é produzida, né, na saliva, e ela já tem uma ação sobre o amido, né, o carboidrato. Não sei se você já percebeu quando você coloca um sequilho, né, uma bolachinha de maisena na boca, que é só carboidrato, né, praticamente. Quando você coloca na boca e espera um pouquinho, você sente que a saliva vai derretendo aquele alimento. E é verdade, porque a ação da saliva ali, a enzima, já está quebrando aquele alimento em pedacinhos pequenos para ser absorvido. Então, por isso que você dá atenção para esse tempo que seu alimento está na boca, é muito importante. Na nossa boca nós temos um pH básico, né? Assim, um pH contrário de ácido, é básico, é alcalino. Então nós temos um pH alcalino, então que vai agir em alguns tipos de nutrientes. Dê atenção a essa primeira parte. Depois que o seu alimento é bem mastigado na boca, ele, né, vai ser engolido, passa pelo esôfago, que é como se fosse um cano, que leva até o estômago, que é como se fosse um primeiro recipiente ali que você comeu, vai ficar ali armazenado por um tempo. No estômago, para você ter uma boa digestão, você precisa ter, o contrário da boca, um pH bem ácido. No estômago, nós temos uma parte muito importante da digestão, especialmente da digestão das proteínas. Então, quando você come proteína, né? Você come uma carne, um queijo, um feijão, é muito rico ali em proteína. O seu estômago, ele vai produzir ali substâncias, né, através ali do ácido clorídrico ali junto, que vai agir sobre essas proteínas para começar a quebrar elas. O ambiente do estômago precisa sim estar ácido, senão você não vai ter uma boa digestão. Gente, cada lugar que o processo digestivo é alterado vai prejudicar o próximo. Então, se eu não mastigo bem na boca, eu vou dificultar para o meu estômago. Se meu estômago não está ácido o suficiente para digerir as proteínas, eu vou prejudicar o meu intestino delgado, que é onde vai a próxima etapa. Então, eu preciso ter cada um dos meus órgãos funcionando bem. E aí eu queria ressaltar que nós temos vivido numa época em que a prescrição dos famosos prazóis, ela tem sido até de uma forma indiscriminada, assim. As pessoas, né, uma dorzinha no estômago, toma omeprazol, toma pantoprazol, e são vários prazóis que nós temos aí. E não só os prazóis, nós temos outros antiácidos. Mas o que isso pode prejudicar? Gente, se você faz uso regular desse tipo de medicamento, é bom você procurar um médico que tenha, né, assim, um outro olhar, porque esse tipo de medicamento nós não devemos usar por um longo tempo, porque ele muda o seu pH estomacal, né? O seu estômago deixa de ser ácido. Só para você ter uma ideia, em jejum, se você medir o pH do seu estômago, no estômago de uma pessoa que tem o estômago funcionando bem, ele tem que estar entre 1 e 3. A gente sabe que quanto menor o número, mais ácido, né? Então é bem ácido o pH de uma pessoa quando está em jejum, não comeu nada. Mas o pH de uma pessoa que usa esse tipo de medicação normalmente está acima de 4. Nesse pH, a pessoa vai ter muita dificuldade de digerir esses alimentos, né, principalmente as proteínas. Não use esse alimento por muito tempo. Procure cuidar da sua saúde gastrointestinal, e aí você precisa regular, né, se você tem problema com baixa acidez no estômago, você precisa regular para que a sua digestão volte ao normal. Como que você sabe que você está com dificuldade, né, assim, de digestão no estômago? É quando você ingere alimento e percebe que ele demora muito tempo, você fica com aquela sensação de estômago cheio por muito tempo, parece que o estômago está demorando muito para esvaziar, ou então você arrota muito, né? Tem muitas eructações, ou forma depois muitos gases. Se você tem esses sintomas, provavelmente você está tendo pouca
quantidade de acidez no estômago e isso está demorando o seu processo digestivo e aí vai prejudicar as próximas etapas. Então você precisa acertar essa questão do pH. Mas você pode pensar, tá, mas aí se eu tenho uma gastrite, uma esofagite, precisa descobrir o que está causando, né? Por exemplo, se é causado pela bactéria H. pylori, ela também reduz a formação de ácido clorídrico. Você precisa tratar essa bactéria, mas depois você precisa restaurar o pH, até porque o pH ácido vai impedir também dessa bactéria se multiplicar no seu estômago. Quem tem H. pylori, quem tem gastrite, né, e tem essa H. pylori, a sua gastrite não é por causa da acidez do seu estômago, é por causa, né, da ação dessa bactéria e essa dificuldade, né, da digestão vai ali sobrecarregando o seu estômago. Então não é tomando os prazóis que você vai resolver o problema da gastrite, você vai só mascarar todo esse problema. Então fique atento, né, se você tem dúvidas, depois é importante você estudar mais a fundo e pode colocar também as suas dúvidas, que eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso, mas o importante ressaltar, no estômago nós precisamos ter a acidez necessária para a digestão. Então, se o seu alimento não ficar muito tempo ali, seu estômago precisa ter acidez, certo? Uma coisa que pode te ajudar, por exemplo, é ingerir limão antes das refeições. O limão ele vai ajudar o seu estômago a ter um pH menor, né? A acidez do limão vai ajudar na digestão também dessas gorduras, dessas proteínas. Se você tem sentido essa dificuldade, né, de digestão, você pode ser beneficiado com o uso do limão. É claro que se você sentir dor ao usar o limão é porque o seu estômago tem pouca produção de muco, que é uma secreção que protege a parede do estômago. Se acontecer isso, aí você precisa, né, usar outras coisas, por exemplo, a babosa, né, a aloe vera, ela vai ajudar a proteger a parede do seu estômago. Então, o que você precisa estar atento, né? O que pode estar acontecendo que está causando esses problemas. Por exemplo, se você tem refluxo, o refluxo ele pode ser causado não só pela acidez do estômago, mas pela pouca produção de ácido clorídrico, como o alimento demora muito no estômago, então aquele alimento tende a voltar. E a baixa acidez deixa o seu, chama esfíncter, né? Que é como se fosse uma tampinha ali, fecha quando a comida termina de entrar no estômago, tem uma parte como se fosse um elásticozinho, assim, ele aperta para a comida não voltar. Se o seu estômago não tem a acidez necessária, esse esfíncter não fecha, ele continua aberto e aí a comida pode voltar. Então, refluxo não é só por questão de acidez, pode ser por baixa acidez, certo? Existe também refluxo por excesso de acidez, mas a baixa acidez causa refluxo. Como nós falamos dessa parte do estômago, vamos falar agora da próxima parte, da próxima etapa do processo digestivo.